Pronto, aqui a Célia, boa tarde, boa noite já, Célia, boa noite, Daniele, boa noite, Miriam. Boa noite, professor. Olha só, Mariana Sampaio, boa noite, quanto tempo? Eu estou falando aqui do Mato Grosso do Sul, Pois não é, meu amigo, saudade. Como é que tá a família? tá tudo ótimo, Maria Luísa coloca na casa abaixo, viu? Ô, bênção, é uma bênção de Deus. Como é que tá o Canindé? Bem quente. Pouca água, inverno quase não tem. Aqui a Ô, gente tá no final do outono, aí é um pouco quente, mas quando tá no final, começou a chover. Aí vem o inverno, aí o inverno, ano passado eu peguei aqui 3 graus. eita. Eu Pois, curti ó, eu mando um abraço, viu, para a esposa e para gatinha linda que você tem em casa. na hora. E os rapazes, estão todos bem? Todos bem, graças a Deus. Gabriel se formou, Top. Valdir tô pelejando. Gabriel foi morar no Paraná. Ah, veio para perto aqui de mim. Faço Pois é, comigo. conseguiu uma oportunidade de emprego e foi para Paraná. Fiquei com o coração partido, mas são oportunidades que a gente tem que agarrar, né? Aproveita para visitá-lo, né? Conhecer também. Ou já estou vendo lá na frente a viagem, Show de bola. com toda certeza. E aí, Mariana, vocês aqui, ó, Vanderlita, deixa eu ver, Hebe, Adriana. Vocês podem convidar colegas professores para fazer parte aqui também do projeto. Ah, passou o período de inscrição e tal, não tem problema, tá? A gente abraça todo mundo. Aqui é coração de mãe. Quer fazer parte do projeto, quer vivenciar aqui os encontros para se preparar para as seleções de mestrado e doutorado, pode chamar o colega, tá? Vamos aceitá-lo de braços abertos. Quem já está escrevendo, viu, seu Cosmo? O senhor já deve estar escrevendo seu projeto, né? Então, se você também já está escrevendo, Mariana, seu projeto de doutorado, pode mandar o projeto para o WhatsApp da assessoria Professor Daniel Brandão. Nós, da equipe do professor Daniel, vamos corrigir não, né? Vamos orientar lá de maneira que tenhamos uma maior pontuação nesse processo seletivo. Então, quem já está com essa escrita, tem dúvida em algum ponto lá, pode mandar para o WhatsApp da assessoria que a gente ajuda, tá? Nosso papel é esse, ajudá-los. Deixa eu ver mais recadinho que eu tenho aqui. É isso aqui. Era esse, de convidar os colegas. Quem tiver algum colega na secretaria, na escola, vizinho, vai tentar mestrado ou doutorado na área de educação e de ensino, pode vir que a gente ajuda. E se tem um projeto para enviar, mandar para o número da assessoria. Antônio, lá no nosso grupo do WhatsApp, você vai ver o assessoria, certo? Tem lá o assessoria, professor Daniel Brandão. Deixa eu ver como é que tem o nome lá bonitinho. O nome tá assim no WhatsApp, ó. Professor Daniel, assessoria. O número, eu vou colocar aqui. É esse aqui, ó. Tá aqui no chat, tá? Tá aqui no chat, tá, Antônio? Acho que eu não errei nada, não. Acho que é esse aí mesmo. Beleza? Então, só mandar uma mensagem para esse WhatsApp aí com o seu projeto que vamos ajudá-lo nessa escrita. Fechou? Aí um ponto, tá? Eu vou contar aqui 5 minutinhos de uma história, tá, Cosmo? Eu tinha interesse na graduação, logo no meu primeiro semestre da graduação. Eu já tinha interesse de ser professor universitário. Eu já tinha colocado isso na cabeça. E eu via que, para ser professor universitário,
eu teria que ter pelo menos o mestrado. Aí, beleza, minha graduação toda foi já pensando no mestrado e tal. Eu fiz a licenciatura em matemática, aí em Fortaleza, né, pelo Instituto Federal. Prestei, aí beleza. Quis fazer na matemática pura. E aí fui me envolvi lá no departamento de matemática da Universidade Federal do Ceará e tudo. Mas quando chegava assim na leitura, né, dos livros lá, eu tava lendo análise no RN, análise complexa, as coisas lá da matemática, né? Quando estava lendo esses objetos, eu sempre pensava em como eu vou ensinar isso, como eu vou ensinar isso. Porque um momento ia chegar a minha oportunidade de ensinar aquele objeto matemático. E eu como iria ensinar isso? E aí eu fiquei, poxa, será que eu não deveria fazer um mestrado em educação matemática, até para pesquisar sobre esses temas, como ensinar esses tópicos da matemática? Seria que teria algum pormenor ali, um meandro diferente do que ensinar na educação básica? Ou se eu aprendesse uma maneira de ensinar, reverberaria também na educação básica onde eu, na época, estava atuando? Aí eu, então, eu fui atrás de um mestrado, né? Na instituição que eu fiz a graduação, tinha aberto um mestrado lá, fiz a seleção duas vezes, e as duas eu reprovei. Logo de cara, reprovei duas vezes essa seleção. Aí eu olhei e disse, rapaz, eu tenho que ir. Será que é isso mesmo que eu quero, né? E bateu aquele luto, com baixou a minha confiança, né? A autoestima caiu com a reprovação. Na primeira vez que eu tentei, eu jurava que ia passar, reprovei na entrevista, e na segunda vez, eu reprovei na prova escrita. Aí, beleza, Daniel. Foi o que eu fiz. Rapaz, o problema não está comigo, não é possível. Eu estou errando alguma coisa aqui. E até conversei com um colega aqui, docente, no campus que eu atuo, que eu saí da matemática pura e fui para a educação, e são outras leituras, outra maneira de escrita, e eu não estava ainda maduro para fazer essa escrita na educação. Então eu sentei e disse, eu quero fazer mestrado onde é que eu quero que o meu diploma tenha no currículo? Eu coloquei na cabeça que eu queria, não queria mais estar no IFCE, porque eu já tinha feito a graduação, já conheci como era lá, eu queria outra experiência. E aí eu fiquei, poxa, eu vou para a UES, eu vou para a UFC. A UES era, as duas eram perto da minha casa, o PC era perto da minha casa, o Itaperi da UES também era perto da minha casa. Aí eu, não, vou tentar o UFC. Vou ver qual é. Quando eu fui da UFC, eu fui atrás do professor. No caso lá, eu mandei um e-mail pro professor Herminho. Eu lembro que eu mandei um e-mail na hora do almoço. E eu entreguei assim para o universo. Eu vou mandar aqui. Se ele me responder, estou feliz. Se ele não responder, a minha vida vai seguir. E no e-mail, a ideia foi: professor, eu tenho interesse em fazer pesquisa em. Na época eu queria estudar o ensino de álgebra abstrata, e eu queria fazer um entrelace disso com o GeoGebra, ou qualquer outro software que o senhor manipule. Mas eu queria ir muito nessa linha do ensino de álgebra abstrata. Se o senhor tiver interesse e disponibilidade de me orientar, podemos marcar uma reunião presencial. Foi mais ou menos assim um e-mail. Beleza. Quando deu 3 minutos, ele respondeu o e-mail. Você não tem ideia como eu saí soltando fogos dentro da minha casa. Emocionado, que eu pensava que ele nem ia responder. Não me conhecia, nunca tinha me visto. Isso era o professor Hermínio, Borges Neto, da UFC. Ele respondeu o e-mail e eu mandei esse e-mail em 2017. E aí, desde esse dia, ele disse, tem uma seleção do mestrado e tal, se você entrar, eu peço para a coordenação para ser o seu orientador. E aí, Virginia, eu tentei a seleção no mestrado de educação da UFC 4 vezes, se não me engano.
Vou lembrar aqui. 3 vezes, tentei 3 vezes. Dessas 3 vezes, eu reprovei duas. A primeira eu reprovei na entrevista. A segunda, eu reprovei. Rapaz, a segunda foi a reprovação mais feia que eu já na minha vida. Aprovado na prova escrita, eu ia para a entrevista. Uma pessoa mandou um recurso, o recurso dela, a nota aumentou, que passou da minha, e aí o número de vagas eu saí só pelo número de vagas aprovadas para a entrevista. Eu saí do certame aprovado. Ai, que eu fiquei com muito ódio. Só que nessas reprovações, o que é que eu percebi também? Poxa, se eu passar na entrevista, vai chegar a fase da produção, que é a ficha acadêmica. A minha nota está muito baixa. Então, eu comecei a mapear o que é que o edital cobrava, e eu disse, eu vou tentar pontuar o máximo possível nesse ponto. Em cada ponto lá, tipo, tinha especialização, eu fui atrás de fazer uma especialização, que eu não tinha, para pontuar. Publicação em capítulo de livro, fui atrás de capítulo de livro para publicar. Publicação em periódico, eu fui atrás de escrever artigo para publicar em periódico. E isso ajudou porque eu conversava com o professor Hermínio, comecei a fazer parte do grupo de pesquisa dele, então ele começou a me orientar também nessas escritas. O que é que aconteceu de bacana? Quando chegou na quinta seleção do mestrado, eu fui em primeiro lugar na prova escrita, primeiro porque a escrita já estava muito trivial para mim, né? Eu já estava muito maduro para escrever ali na educação, porque eu já tinha publicações e artigos. Então eu usei aquele conhecimento que desenvolvi para escrever o artigo, para escrever na prova escrita. Então fui primeiro na prova escrita. A entrevista, como eu já estava publicando em eventos, eu tinha que apresentar esses trabalhos nos eventos. Então, já estava desenvolvendo a minha oratória. Quando chegou na entrevista, eu já sabia muito bem o que falar. Então, fui primeiro lugar na oratória, ou na prova entrevista. Quando foi na ficha acadêmica, eu fui primeiro lugar de novo. O meu currículo já estava bacana, né, para aquele nível de seleção. Então, eu saí como primeiro lugar no certame. De 4 reprovações, quando eu fui aprovado, eu fui o primeiro lugar. Então, foi uma resiliência que eu tive ali também. Beleza. Quando foi no mestrado, o professor Hermínio topou me orientar, como ele já tinha acordado. Boa noite, Onélia. E saiu lá, só um segundo. E quando foi na orientação, chegou nas disciplinas, aí olha o que teve de bacana. Enquanto não foi aprovado, o professor Hermínio disse assim, faça a disciplina como aluno especial. Eu vou falar com o professor da disciplina para ver se ele topa você ter frequência, ter nota, ter tudo. Beleza. Ele conversou com 2 professores da disciplina que ele queria que eu fizesse. Cursei as disciplinas. Os professores toparam de fato isso. A minha nota, caso eu fosse aprovado na seleção, eles iam repetir minha nota. Eu não precisaria cursar do zero. E eu terminei fazendo isso. Eu fiz um mestrado em 1 ano. Porque no ano que eu entrei, já foi logo para fazer a pesquisa. Porque eu já tinha feito as disciplinas. Então, não tinha, eu não, apesar de ter sido a reprovação, não perdi tempo. O professor Hermínio me ajudou nesse meandro. E aí aprendi a fazer essa metodologia e tudo, e quando eu cheguei um pouco já espertinho, né, no mestrado, já cheguei sabendo algumas coisas. Quando eu terminei o mestrado, fui tentar a seleção do doutorado. E aí o professor Hermínio entrou num processo de aposentadoria. Ele teve a compulsória, alcançou 75 anos, compulsória. E ele entrou no processo. Eu perguntei para ele se ele ia tentar orientar ainda, ser professor na universidade, porque tem um programa de aposentados que pode continuar sendo professor. Ele disse que ia tentar. E eu perguntei, professor, o senhor tem interesse em de continuar me orientando no doutorado? Aí ele, claro, pode tentar a seleção, vai dar certo a minha entrada como professor colaborador, e aí você passando no processo, eu lhe oriento de novo.
Aí eu disse assim para ele, professor, vou ser sincero, eu já estou em outra fase da vida, já estou casado, né? Eu vou tentar outra seleção de doutorado também, não vou tentar só essa não. Na época do mestrado eu era solteiro, né? Então, morava na casa de quem me criou, né? Eu fui criado pelo um tio e uma avó, eu ainda morava com ele, então estava muito tranquilo, né? Aí, não, tudo bem, pode tentar a seleção em outro canto. E eu tentei a seleção no mestrado em educação da UFC e tentei a seleção no doutorado em educação da UFC e tentei no doutorado em ensino da UFC também. E aí foi prova, entrevista, projeto, ficha acadêmica, todos eu bati em primeiro lugar também. Todos eu conseguia, tive esse êxito, né, essa felicidade. E passei nos dois doutorados, né? Fiz as duas seleções no mesmo ano, passei nesses dois doutorados. Mas ainda vou dizer outro porém. Apesar de eu ter feito a disciplina do mestrado como aluno especial, no mestrado, eu fiz disciplinas do doutorado. Para quando eu entrasse no doutorado, eu aproveitasse as disciplinas. Então, quando eu comecei o doutorado na UFC, em educação, a exigência eram 60 créditos. Eu já entrei com 24 prontos. Em um ano, eu atingi 59 créditos. Terminei o doutorado em. Aqui já tenho. Agora que eu tenho 2 anos de doutorado, terminei o doutorado 2 anos. Eu estou agora só na fase da escrita para defender. Então, fiz em 2 anos. Aquelas 5 reprovações que eu tive, 4 reprovações que tive para o mestrado, não foi perca de tempo. Amadureci na escrita, na pesquisa, amadureci no processo, né? O professor me abriu as portas para eu participar, a minha participação no grupo de pesquisa, para participar da disciplina como aluno especial, então fui, apesar de ter sido reprovado, fui ganhando tempo também ali. Eu fui aprendendo, fui vivendo o processo. E tudo nasceu de uma coisa que eu fiz de maneira intuitiva e que eu vou tentar passar a ideia para vocês replicarem aqui. E aí, Isabelle, para você conseguir até mais rápido entrar no mestrado do que eu. Tá bom, Virginia? É o seguinte, ó, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente fazer esse lance. Estou aqui no Google e eu vou fazer assim, ó, PPGE-UFC, Programa de Pós-Graduação em Educação, UFC. Então, vou clicar nele. A ideia daqui é a fofoca, viu, Mariana? É a fofoca. Você não tem ideia de quem vai ser seu orientador. Você não tem ideia de quem vai corrigir o seu projeto na seleção do doutorado, viu, Rosalide? Você que ama uma fofoquinha? Aqui a gente vai conseguir mapear para que você escreva de maneira que convija com os professores que tem no programa, para quando ele pegar o projeto, opa, esse projeto aqui tem interesse. Quando ele tem interesse, ele vai abrir o coração dele para avaliar de maneira mais legal, né? Apesar daqueles barema que ele tem que seguir, mas ele vai ver com outros olhos se você tem a maturidade do que ele já pesquisa. Por exemplo, quando eu conversei com o professor Hermínio, eu não sabia nada de sequência FEDAT. Nunca tinha lido um texto sobre isso. Já tinha ouvido falar, mas não era algo que me apropriava. Então, quando eu comecei a estudar com ele, eu tive que me apropriar da sequência FEDAT. Quando foi nas seleções do mestrado, tanto do doutorado, todas as escritas minhas eram voltadas para a sequência FEDAT. Então, a banca eram pessoas que tinham contato com sequência FEDAT, eram pessoas que pesquisavam sobre isso. Então, quando via a leitura, opa, o cara já, estou vendo aqui que o cara tem ideia mesmo do que é essa proposta aqui, esse teórico metodológico, já sei que já meio que entende,
no doutorado ele vai aperfeiçoar esse entendimento que ele tem. Então, eu já entendi ali o que fazia os avaliadores gostarem, né? Eles lerem, opa, já entendo. A Alexandra perguntou aqui, ó. Então, uma das dicas é fazer a disciplina como aluno especial e entrar em contato com o orientador para ele orientar se tiver interesse. É um bom caminho, viu, Alexandra? E aqui, tipo, se eu fosse atrás do. Vou dar um exemplo aqui. Professor Luiz Távora, que é desse programa aqui também, e fosse falar do tema que eu queria pesquisar, possivelmente ele me dizia um não. Ou nunca ia me responder. Porque o professor Luiz Távora é da área da história. Ele pesquisa quando ele foge da história, ele vai para a geografia. Então era algo que não ia ter interesse para ele. A ideia aqui do nosso encontro, Alexandre, é que você consiga ver os docentes que convirjam para os seus interesses, para você já começar a ter esse possível contato mesmo. Entrar no grupo de pesquisa, entender como é que eles escrevem, como é que eles orientam, para ver se você também se dá bem com esses sujeitos. Porque você, querendo ou não, mestrado são 2 anos que você vai ter ali de contato com aquele sujeito. No doutorado são 4 anos, né? Então você tem que ver se você se dá bem. Vou dar um exemplo. Um colega meu prestou a seleção do doutorado, entrou, e aí ele foi alocado um cara lá para orientar. Ele nem conhecia o professor. O professor, ele pesquisa a filosofia da avaliação. Esse meu colega, ele ficou 100% perdido. Ele achou que o doutorado dele não ia avançar nunca, porque ele não via, ele não tinha interesse na filosofia da avaliação. Não era o campo de interesse dele. Então ele ficou um pouco perdido. Se ele já tivesse tido esse contato antes com o orientador, possivelmente quando ele entrasse, e aí a coordenação vai perguntar quem que é quem, ou se vai fazer aleatório, então o professor vai dizer assim, opa, esse sujeito aqui eu tenho interesse no projeto dele. O projeto dele me interessa, então eu vou querer esse sujeito. Entendeu? Então a Alexandra falou aqui, meu interesse é o doutorado, minha dificuldade é saber o que pesquisar, o que é interessante, o ineditismo. Show de bola. Então vamos lá. Vou supor que, vou pegar exemplo aqui, a Mariana. Talvez a Mariana tenha interesse em formação de professores. Já conversei com ela em outros momentos e ela tinha interesse nisso mesmo. Então, vou em formação de professores. Tá bom? Então, eu vou aqui, PPGE. Vou clicar aqui. Quando eu clico nessa aba PPGE, apareceu, ó, quem são os docentes, quais são as linhas de pesquisa, a disciplina. Então, uma ruma de coisa aqui. Eu vou em linhas de pesquisa. Linhas de pesquisa, ele fala que são várias aqui, ó. Avaliação educacional, educação, currículo e ensino, educação estética e sociedade, humanidades e educação, história e memória da educação, linguagens e práticas educativas, movimentos sociais, educação popular e escola, trabalho e educação. E o meu interesse é formação de professores. Então, está se enquadrando nessa linha aqui, ó. Educação, currículo e ensino. Está aqui ela, ó, formação docente. Tá? Que entra a professora aqui, ó, Bernadette de Souza Porto. Delmiro, eu acho que travou a tua tela. Oh, não acredito não, ó. Foi, continua, tá na primeira parte do PPGE. Mil perdões. Tá aqui agora. Agora foi. Delmiro, Oi. inclusive, eu passei no doutorado, quer dizer, estava num processo seletivo, né, no doutorado em Pernambuco, Recife, na Federal, né, Federal Rural, e eu fui reprovada por meio ponto na arguição por conta que
um cara que estava me avaliando argumentou que o meu projeto ele estava muito voltado para a formação de professores. E o certame, né, ele até explicou que teria o doutorado acadêmico e o doutorado, né, o profissional, e que o meu projeto estava muito voltado para o acadêmico e o doutorado era profissional. E aí ele me deu um 6,5. Foi um pouco, talvez, frustrante, mas eu não desisto. Eu estou aqui firme e forte. Na UES eu já consegui um 6, um 6,5. Na UFC também já consegui chegar muito perto. E estou aqui tentando, seguindo aqui as orientações de vocês, que são muito boas. Vamos para o 10 agora em 2026, viu, Mariana? Com Vamos a para graça de Deus. Vamos lá. Virginia, está aparecendo agora para você? Estou aqui no Formação Docente, na linha de pesquisa, educação, currículo e Tá ensino. sim, tá Olha, sim. Inclusive, essa também é a minha linha de interesse. show de bola. Então, vamos lá. Doutorado também, Mariana. Perdão, viu? Vamos para cima. Show, estamos juntas. Então, tem dois aqui, ó. Até citei o professor Luiz Távora, foi até... Nem lembrava que ele estava nessa linha, para mim ele estava em outra. Mas tudo bem, tá aqui o professor Luiz Távora e a professora Bernadette de Souza Porto. Então, o que é que eu vou fazer? Opa, já sei que essa professora está na linha de formação docente. Então, Mariana, possivelmente ela faça parte da banca na seleção de formação docente aqui da UFC Educação. Então, o que é que você pode fazer? Eu vou copiar o nomezinho dela, vou aqui para o Google de novo e vou clicar em Lattes, ó, plataforma Lattes. E aí vai abrir a plataforma Lattes. Eu vou aqui, ó, buscar currículo, vou colar o nome dela e buscar. Então já apareceu aqui, ó, doutorado em educação pela UFC. Travou de novo, viu, Delmiro? Opa, então vamos lá. Aqui, a Deu certo. professora. Show de bola, obrigado. Apareceu aqui a professora Bernadette. Vou fazer o processo de novo. Eu colei o nome dela aqui na busca e cliquei em buscar. Então está aqui a professora Bernadette. Só um segundo aqui. Pronto, vou clicar aqui no currículo dela. Aí a foto dela. Então, abrir currículo. E aí vai me gerar esta página aqui, ó. Então, aqui um resuminho dela, professora titular da UFC. Pipipi, popopó, lidera o grupo Formação de Professores. Olha aí, Mariana. Os caminhos se abrindo. Tem o quê? Graduação pela UES, mestrado em educação, doutorado em educação. O grande truque aqui é o quê? Eu vou ver o que ela está publicando atualmente, para ver se o que eu tenho interesse e a minha ideia convergem com o que ela faz, e eu vou alinhar para ver o quê? Que lacunas está tendo na pesquisa dela que eu consigo contemplar no meu doutorado. E aí, a partir das pesquisas dela, Alexandra, você consegue ver que lacunas estão tendo nessas pesquisas, que aí você vem com o ineditismo. Tá bom? No doutorado, o que eu tinha interesse na época do projeto, que eu tinha escrito, era sobre um ponto lá da sequência FEDAT, que era a situação generalizável. Eu tinha encontrado lá uma lacuna, a partir das leituras, e ataquei esse problema para ser a tese, né? O projeto de pesquisa estava voltado para isso. Com os estudos, a minha presença lá no grupo de pesquisa, os diálogos com o meu orientador, o professor Hermínio, a gente foi para um outro ponto. Ele queria que eu não explorasse tanto a situação generalizável para ser a minha tese, não abrir mão dessa exploração,
mas que eu desse um novo arcabouço para a sociedade. Atualizar alguns termos que tem na literatura e eu dar um novo objeto lá dentro da sociedade. Então, ele topou a lacuna que eu percebi na literatura e me apresentou uma nova lacuna que ele já estava querendo que algum orientando desenvolvesse. Certo? Então, vai sair isso aí, Alexandra. Você, no seu projeto, vai partir de lacunas que você já viu das pesquisas da professora, aqui no exemplo nosso da professora Bernadette, e quando você entrar, é muito natural que ela ou incremente ou mude essa lacuna para você dar o ineditismo da tese. Mas é muito interessante você já dar a ideia do ineditismo no projeto, porque ela vai ler e vai dizer, opa, essa pessoa aqui está antenada no que está acontecendo aqui nas pesquisas. Ela não está vindo só com o que tem problema na escola dela e trazendo para a universidade. Ela está alinhando isso também, que é rico, com o que já tem de pesquisa na universidade. Certo? Porque vale ressaltar que muitos dos problemas que a gente tem na escola, alguns deles já foram resolvidos na literatura. Às vezes a gente não teve acesso ainda a essa literatura, mas ela já foi publicada. Então, aqui no currículo da professora Bernadette, eu vou aqui em produções e clico aqui, ó, artigos completos publicados em periódicos. Então, o artigo mais recente dela é esse aqui, ó. Processos formativos para professores iniciantes. Estado da questão. Então, de fato, ela está indo muito na linha da formação de professores. Avaliação de competências de discentes do curso de pedagogia durante a formação inicial. Formação de professores também. A diversidade étnico-racial e linguística na formação inicial de professores de espanhol como língua estrangeira. Ensino com pesquisa e a formação docente na educação infantil. O que é que eu estou sentindo aqui da professora Bernadette? Os 3 artigos dela mais recentes, né, os 3 aqui primeiros, ó, ela focou bastante na formação inicial. Então, talvez ela hoje tenha um interesse mais forte para a formação inicial. É o que está me dizendo aqui nas 3 primeiras. Apesar do que outras aqui conversam com a formação contínua, continuada do professor. Mas me parece que ela tem um maior interesse na formação inicial. Até porque é um campo de, talvez, a atuação dela também hoje, né, na pedagogia da UFC. Então, seria uma formação inicial. Outra maneira de mapear essa fofoca aqui, Rosalide, é a seguinte, eu vou voltar para o topo e tem aqui, ó, orientações e supervisões concluídas. Então, aqui tem algumas dissertações de mestrado. Opa, aqui, ó. Então, tem formação continuada. Aqui tem a formação inicial, né, docência universitária. O que mais aqui? Formação inicial. Formação inicial. Aqui também tem formação continuada. Aqui de mestrado. Doutorado, temos o quê? Já feitos. O que é que dá de cara aqui? Aqui, ó, formação inicial. Formação inicial. Então, ela curte o lance aí da formação inicial. Esse daqui dela, já li, por sinal, essa tese. Bacana também. Então, ela, de fato, dialoga muito com essa formação inicial. Esse do Gerson Antunes é um colega
Ele brinca muito com esse lance do jogo, ele gosta muito da pesquisa do jogo na educação mesmo. Então, ela busca muito o lance da formação inicial. Eu vou nessa minha hipótese, tá? Mas ela não abre mão também de uma formação continuada. Vamos ver esse artigo aqui, ó. A avaliação de competência de discentes do curso de pedagogia. Eu vou buscar esse texto aqui no Google, ó. Então já é o primeiro nessa revista. Tá aqui ela, ó, Bernadette de Souza Porto. Vou clicar no PDF, vai abrir o texto. E o que é que você pode fazer, Mariana? Ah, talvez a professora Bernadette me oriente. Se eu quero fazer alguma coisa nos iniciais, ou na educação infantil, ou anos finais. Aqui o e-mail dela, ó. Olha aí, bonitinho. Você já tem o contato dela, Mariana. Quero mandar um e-mail para ela, tá aqui. O e-mail dela. Você busca uma publicação mais recente e vê lá o e-mail da autora. Ela é a quarta autora, ó. Então, tá aqui o 4, é ela. Então, o e-mail já está aqui. Então, você pode perguntar se o seu projeto de pesquisa, se ela tem interesse em orientar, como, se tem espaço para você fazer parte do grupo de pesquisa. Você pode entrar em contato, né? Pelo menos não quanto a isso. Até para você criar alguma afinidade, ver se, de fato, o que ela pesquisa converge com o que você tem interesse e o que ela pesquisa tem interesse com o que você tem iniciativa, né? Então, vai ser ali um objetivo, ver se as duas dialogam de fato. O nome completo dessa professora aí, Joana, é esse aqui, ó. Bernadette de Souza Porto, tá? Aqui é um exemplo, tá? Eu fiz na aleatoriedade. Eu nem conversei que ia dizer o nome dela aqui na formação. Eu vim com a ideia que ia fazer formação de professores aqui com vocês e ver quais eram os professores e tentar fazer a ideia do caminho. Então, ó, vou ler o texto. Aqui o texto, cadê? Analisa um processo de avaliação de competências de discente de pedagogia em 13 universidades públicas cearenses. Ela usou uma escala de Likert, ela quer fazer uma análise quantitativa. Então já vê que ela não faz só uma quali, mas não vê problemas em fazer uma análise quant. Então, o bom é que quando você vai ler um texto, artigo científico, geralmente a lacuna está nas considerações finais ou no finalzinho dos resultados. Então, ó, eu vou dar um aqui de que eu já tenho de experiência, tá? Ó, ela quer fazer uma análise quantitativa, como foi que ela fez aqui? Fez média, desvio padrão. Fez o quê? Análise quali também ela fez, ó. Ora, essa análise quantitativa dela foi só média e desvio padrão. Eu já vi a lacuna aqui, ó. Que coisa linda e maravilhosa. Se ela inventou o questionário, ela criou esse questionário, só com esses dados que ela já tem aqui, tem uma lacuna. Ela poderia fazer uma análise fatorial exploratória para dialogar com a fundamentação teórica que ela tomou no artigo. O que seria essa análise fatorial exploratória? Vou dar uma linha assim, por cima, tá? É uma técnica de análise quantitativa que ele vai dizer assim, olha, 3 perguntas conversam, se ela está aqui falando de competência, sei lá, se eu vou beber lá do Lee Schumann, conhecimento pedagógico do conteúdo. 3 dessas perguntas do questionário conversam com o conhecimento pedagógico do conteúdo do professor.
3 perguntas aqui desse questionário conversam com o conhecimento tecnológico do conteúdo, o conhecimento específico do conteúdo. Então, começam a ter fatores que as perguntas conversam com um único fator. 3 perguntas conversam com um fator. 4 perguntas conversam com outro fator. Então, você consegue dar ali seções do seu questionário a partir dessa pesquisa, dessa análise fatorial aí. Então, já havia aqui uma lacuna. Só vendo o texto aqui de maneira bem breve. Então, você pode dizer, professora, que tal fazendo análise fatorial exploratória desse questionário que a senhora aplicou lá na FACED, na UES e na URCA? Com esse dado, a gente já consegue fazer análise fatorial exploratória, consegue avançar nessa interpretação desse texto. Entendeu? Então, já tem uma lacuna aí. Outra lacuna, ver se ela dá uma lacuna. Né? Porque aqui foi uma lacuna que eu tive de expertise já da leitura. Mas será que ela dá uma lacuna também aqui no texto? Opa! Número reduzido de respondentes. Então, para fazer análise quant, é bacana ter um maior número de sujeitos. Então, será que você conseguiria aumentar esse número de sujeitos? Olha aqui, ó. Representa uma limitação metodológica na vertente quantitativa. Então, análise fatorial exploratória, você daria uma abordagem mais robusta nessa análise quant. Se você tiver um número de sujeitos maiores, essa quant, você faz o quê? Uma generalização dos achados. Vamos ver quantos sujeitos ela conseguiu coletar aqui nessa pesquisa. Para ver se a gente... Opa, será que eu consigo mais gente? Cadê, ó? 6 da UFC, 7 da UES e 3 da Alcoa. De fato, foram bem baixos. Por análise quant, a gente assume com um bom número, acima de 100. Aqui a amostra dela está bem pequena, tá 6 mais 7. 13 mais 3, 16. Está bem pequena mesmo. Um número menor do que 30 na estatística a gente lança como uma amostra pequena. Então, de fato, se eu conseguir mais professores, a análise quant vai ficar mais robusta, assim, e também melhorar assim, como analisar. Vamos ver do quali. No qual ela apresenta aqui também uma lacuna. Cadê? Compreensão. Vamos ver. Estou lendo aqui para ver se sai, né? Ela não deu um meandro em quali, uma lacuna no quali, não. Show de bola. Então, aqui é uma maneira de você ver lacuna, o contato e o que ela está pesquisando, né? Então, ela está querendo ver aí competências dos professores na formação inicial. Dos discentes, desculpa, né? Professores na formação inicial, ótimo. Então, se você conseguisse pegar a pedagogia da UEVA, ou de outras particulares, ou de outras universidades federais, estaduais, de outros estados, então já aumentaria esse público, né? Aumentaria a sua amostra. Então, por sinal, essa aluna aqui, se eu não me engano, é doutoranda. Acho que é orientanda dela mesmo. É doutoranda, é colega. Se eu não me engano, ela entrou na seleção ou uma antes da minha, ou foi junto comigo, coisa assim. Beleza. Outra maneira de você achar a lacuna, vou voltar para o currículo dela, tá? Você vai aqui, ó, em orientações e pode ver, sei lá, o mais recente, 24, o doutorado foi 22. Vou pegar esse 24 aqui, que é o mais recente. Então, a pesquisa foi a formação continuada de professores no município de Maranguape. Olha aí, Mariana, pode ver a de Canidé, né?
já vai ter um ineditismo aí, porque são outros sujeitos. Mas vamos ver, vamos achar. Eu peguei, selecionei o título aqui da dissertação e coloquei para buscar no Google. Então, saiu isso aqui. O primeiro link aqui, ó, repositório institucional UFC. Tá aqui a dissertação, orientado professora Bernadette, beleza, tudo ok. Então, eu vou abrir aqui a dissertação. Tá aqui a dissertação, ok? Vamos atrás da lacuna. Então, a lacuna, de novo, bem semelhante ao artigo, a lacuna geralmente fica nas considerações finais, certo? A gente pode ver a lacuna também metodológica, dá um outro olhar. Metodologia sempre é um ponto que você consegue encontrar a, a lacuna. Parece-me que fez uma análise documental, né? Uma análise sobre a formação continuada. Então, vamos ver a metodologia dele, como foi realizada, a página 37. Vou lá na página 37. Então, daqui, eu vou colar aqui para vocês, no chat, o link da frequência, tá? Tá aí no chat o link da frequência. Não esqueça de assinar, viu, seu Cosmo? Cadê aqui a... Pronto. Página 37. Tá aqui. Metodologia. Pipipi, popopó, foi o que ele fez. Pesquisa bibliográfica. Nananã. Nananã, nananã. Bibliográfica. Beleza. Fez uma pesquisa bibliográfica. Vou lá para as considerações finais, ver o que é que ele nos diz aí. Ver se ele apresenta uma lacuna bacana que nos ajude a pesquisar. Uma colega minha, na época do mestrado, desculpa, ela costumava dizer que a pesquisa é um muro gigante. E nesse muro estão faltando os tijolos. E a sua pesquisa é um tijolinho lá do muro. Então, eu estou querendo aqui achar nessa dissertação o tijolinho que está faltando nesse muro. Ela fazia essa analogia. Nananã, nananã. Se debruçou em dois documentos. A formação segue a BNCC, mais PAIC. Prioriza a avaliação externa. A formação com viés técnico, valoriza o saber. Hum, Programa educacional. Ele fez aqui, ó, formação que prioriza o como fazer em detrimento do vamos pensar. O que é que você pode partir disso? Do texto desse autor, você pode fazer um projeto de uma formação continuada no município que busque esse vamos pensar que ele trouxe aqui. Já seria um bom ponto. O que mais aqui? Então já tem uma lacuna aqui. Você pode pensar numa formação continuada na tese, nesse vamos pensar. Que possivelmente, Mariana, quando você lê o texto, você vai visualizar muito o que você vive em Canidé. E aí, você vai perceber como atrelar
o seu ambiente de trabalho com a pesquisa e com o interesse, visto aqui que a professora já orienta. Aí você pode mandar um e-mail para ela já nessa perspectiva, que dá uma ideia o que é que ela, como ela pode contribuir, entendeu? Pode ajudar aí. Você também, né, Virginia? Não, não, vamos ver o que mais aqui que esse sujeito traz. Sim, estou olhando. Inclusive, eu já até enviei e-mail para a professora Bernadette no ano passado, no processo, né? Uhum. Em meados de abril também, mas aí vou reforçar novamente. Ela é ótima. Olha aqui o que o autor trouxe, ó. Entendemos que uma política de formação continuada de professores precisa levar em conta o contexto social vivido no cenário atual. Então, aqui ele trouxe o ponto de Maranguape. E, com certeza, Canindé ou qualquer outro município vai ter o seu contexto diferente. Seja pela geografia, seja pela cultura. Ora, tomando de novo o exemplo de Canindé, em outubro, a cidade para. É a festa de São Francisco. Então, tem esse contexto lá. Os professores e os estudantes não estão aquém desse contexto. O turismo religioso na cidade é muito forte. Então, é um contexto que pode levar em consideração na formação. Enfim, vão nascendo as ideias, né? Se você pegar aqui eu estou fazendo uma leitura bem flutuante, mas se você pegar o texto e ler, você vai ver coisas que conversam com sua prática na escola, na secretaria, e você vai ver lacunas também que você, opa, aqui amiga tem uma ideia que eu consigo dar conta. Aqui tem uma coisa que eu consigo fazer diferente que eu já experimentei aqui no meu contexto e funcionou. E se eu formalizar isso na escrita? Se isso transformar na minha tese? Se a minha maneira de conduzir a formação se transformar na tese? Então, ele sugere aqui, ó, necessária mudança na política de formação que não seja tecnicista e faça uma discussão analítico-reflexiva. Então, é interessante o que? Se você vai se respaldar nessa lacuna, então vou para autores que fazem essa discussão reflexiva analítica. Um exemplo, Donald Schoen, o nome do livro dele é O Profissional Reflexivo. E aí você pode fazer uma transposição didática para o professor reflexivo. Então, já tem uma ideia de tese. Então, defende aqui também a formação de professor precisa ser contínua, sobretudo quando se está em um sistema que grande parte do indivíduo se rende a ele. Contínua também, porque somos seres inacabados, característica no processo de busca, construção e autoconhecimento. Show de bola. Ele termina aqui com. Não, terminou não. Aí ele conta aqui o que foi que ele viveu. Tudo. Opa, aqui é uma boa, hein? Um ponto que você pode trazer na formação: combate a fake news. Seja no ensino específico do seu conteúdo, por exemplo, matemática. Tem uma enxurrada de Instagram aí que vem um bizu de calcular raiz quadrada. Corta o número do meio, faz não sei o que com o primeiro, com o terceiro. Uma mágica que, puf, deu a raiz. E ele faz aquilo ali como se fosse, meu Deus do céu. Só que, enfim, é um truque que talvez não funcione em todos os casos, que também tem esse porém. Então, rolam os fake news aí na internet. Vai rolar. O boom do momento é muito natural hoje. Natural. O professor
está com receio da inteligência artificial. O estudante, tá, passou tarefa para casa, o estudante, ele pega a IA para responder para ele, e ele toma como se aquilo fosse a resposta dele, e ele manda a tarefa com a resposta da IA, não a dele. Isso já acontece na escola, na universidade, acontece. Então, como formar o professor para o uso da IA no ensino? Hoje é uma vertente que podemos abarcar. Fechou? Então, são ideias, tá? O link da frequência, Antônio, ó, mandei de novo, tá? Então, daqui, o que foi que a gente fez? Vamos recapitular. Primeiro, eu entrei no site da universidade e fui atrás das linhas de pesquisa. Quando eu cliquei na linha de pesquisa, eu fui na linha de pesquisa do meu interesse, escolhemos aqui formação docente, e eu peguei a primeira professora que orienta, a professora Bernadette. O mesmo processo funciona para o professor Luiz Távora, tá? Selecionei o nome da professora Bernadette e fui no Lattes dela para entender o que é aquela pesquisa. Então, abri o Lattes, cliquei em buscar currículo, digitei o nome dela, apareceu aqui o currículo dela, cliquei em abrir currículo, então abriu o currículo dela, fui ver o último artigo que ela publicou, então fui ver o último artigo que ela publicou, cadê ele? Um dos, né, essa avaliação aqui de competências dos discentes, um dos textos mais recentes que ela publicou, abri ele, então já vi que lacuna tem nesse tipo de texto, na análise quant. Se você ler na íntegra, possivelmente você vai encontrar alguma lacuna na análise qualitativa também, é super natural. A gente não pode ter essa vaidade que o nosso texto vai ser um texto acabado, sem lacunas, sem problemas, que sempre vai ter, tá? Se você pegar se eu pegar qualquer texto meu que eu já escrevi, se eu pegar ele hoje, eu vou ver erros lá, não digo nem erros, mas lacunas lá que eu posso contemplar hoje. Que na época eu não tinha maturidade para aquelas lacunas ainda. Eu nem tinha ideia que elas existiam. Pesquisa é isso, a gente vai avançando, vai amadurecendo, vai desenvolvendo, vai criando algo novo. Então, percebi as lacunas que tem aqui nesse texto, que eu posso levar para a minha tese ou dissertação, um projeto de pesquisa para a seleção. Consegui ver qual é o contato da professora para mandar um e-mail e ver como eu posso dialogar com ela, o meu interesse de pesquisa com o interesse de pesquisa dela. Mande um e-mail. Voltei lá no currículo dela e fui ver o que ela orientou recentemente, que defendeu, né? Então, o Antônio Gildásio aqui defendeu essa dissertação. E aí, a gente abriu a dissertação dele, encontramos aqui algumas lacunas. Outra maneira também que você pode fazer, voltando aqui no currículo da professora, tem os caras aqui que são, cadê? O em andamento. Então, tese de doutorado, ó, falta de mediação na sala de professores, saberes e práticas do coordenador pedagógico no desenvolvimento de pedagogias contra hegemonias. Então, aqui, possivelmente, a Francisca Jamília está trabalhando a formação do coordenador. E a Thalita está indo na mesma linha, né? A pedagogia crítica e a prática de coordenadores pedagógicos. Ela está indo na linha também da formação do coordenador. Então, ora, as orientações mais recentes da professora Bernadette aqui é a formação do coordenador. Então, o que é que eu posso fazer? Se clicar nessa bolinha aqui, você vai ao encontro do Lattes da Thalita. Vamos fazer o exemplo. Aqui, ó. Cliquei naquela bolinha, achei o Lattes da Thalita. Tá aqui a Thalita. E vou nas produções da Thalita. Thalita publicou aqui formação docente, ensino remoto e tal.
Por que eu estou indo atrás da Thalita? Ora, a Thalita é uma orientanda atual da professora Bernadette. E eu posso falar com a Thalita para ver como é, quais são os referenciais teóricos que ela está usando para a formação do coordenador. Como é que eu vou entrar em contato com ela? Achei o artigo que ela publicou, abri o artigo, tá aqui o e-mail dela, ó. Cadê? Ih, rapaz. Não tem aqui na revista o e-mail? Tá aqui, ó. Thalita, não sei o que, tá aqui o e-mail dela, ó. Thalita, não sei o que das contas aí, @gmail.com. Então Meu posso entrar em amigo, contato com travou ela. de novo. Oh, meu Deus do céu, tá aqui, achei. Tá aqui o e-mail da Thalita. Fui no artigo dela e cacei o e-mail dela. Que eu posso perguntar para ela, ó, eu vi que você é orientando a professora Bernadette, sua tese está indo na linha da formação do coordenador, quais são os teóricos que vocês estão usando, como faço para fazer parte do grupo de pesquisa. Certeza a Thalita vai conversar com a Bernadette, falar, olha, fulano me procurou e tal. E você também pode mandar um e-mail para a professora Bernadette. Tá? Eu aconselho mandar primeiro para a professora. Se passou uma semana, 2 semanas ela não respondeu, pelo ativismo, tenta mandar para a orientanda, ver se a orientanda responde, certo? É uma saída. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu estava terminando o mestrado e uma professora de Calcaia me mandou um e-mail perguntando se eu poderia ajudá-la num projeto de pesquisa que ela tinha feito a seleção e reprovou, e ela tinha interesse no ensino de matemática. E aí eu, beleza, ela ajuda no projeto. Eu arrumei o projeto dela bonitinho, né? Ficou bacana lá. E eu disse assim, olha, manda um e-mail para o professor Hermínio, conversa com ele, como a gente elaborou esse seu projeto, qual é o seu interesse de pesquisa. E aí ela mandou um e-mail para ele. Ele respondeu e tal. Ela fez um mestrado com ele. Então ela fez um caminho, ela procurou primeiro orientando para chegar no orientador. Mas pode ser primeiro para o orientador para chegar depois no orientando. Quando eu mandei um e-mail para o professor Hermínio e tive uma reunião presencial com ele, ele pediu para eu procurar, na época, o orientando dele de doutorado, o professor Daniel, aqui o nosso coordenador no Sonho Possível. E eu comecei a conversar com o professor Daniel para fazer o projeto de pesquisa na seleção do mestrado. Certo? É muito natural os orientadores pedirem para você conversar com os orientandos, até para você se familiarizar com os colegas, ter com quem debater os problemas de pesquisa, super natural, certo? Então vai rolar esse diálogo. Fechou? Entenderam a ideia? Busca a universidade que você quer, universidade firmada. Vai atrás do programa de pós-graduação que você quer fazer. O meu conselho é não fique loucamente em todos os programas. Foque em um. Ah, Margarete, você quer ser mestre e doutora pela UFC? Então vai atrás do programa da UFC. Chegou no programa, veja a linha de pesquisa. Bianca, tá aqui a frequência, tá? Tá aqui o link no chat. Vai atrás da linha de pesquisa que você tem interesse. Veja os orientadores lá dessa linha de pesquisa. Achou o orientador? Busca o Lattes dele. Vê o que é que ele está pesquisando. Lê as pesquisas dele. Lê as pesquisas dos orientandos. Encontre lacunas lá naquele texto para nascer o seu ineditismo aí, Alexandra, do seu projeto. Mande e-mail para esse possível orientador. Comece a dialogar com esse professor da universidade. Certo? Que aí o processo de seleção, a aprovação vai ser algo até mais natural, porque você vai amadurecer na escrita, na leitura. Ok? Fechou?
Valeu a pena hoje? Valeu, né, Margarete? Fiz leitura labial aqui, viu? Com certeza. Show de bola, Virginia. Espero ter ajudado mesmo, hein? Então, vou parar a nossa gravação, que por hoje foi o nosso encontro. Sou Carlos. Pode falar, seu Fernando. Primeiro aí, passar para agradecer, né? Boa noite aí a todos aqui na reunião. Realmente foi um momento muito rico. Impressionante como com o tempo o cara vai dominando assim todas as os nuances, né, ali para saber onde achar, né, cada coisa. Impressionante. E muito bom mesmo. Eu mesmo já trilhei esse caminho sozinho, né? Mas agora vendo aqui seus conselhos, certamente esse doutorado vem. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Em relação ao Profimate doutorado, né? Versão doutorado, você está sabendo alguma coisa? Eu sei que esse ano, né? 6 instituições espalhadas pelo Brasil vão aderir. Mas você sabe algo além disso? Já sei as disciplinas que estarão. É até o que eu sei até agora. Mas assim, a UES, o UFC pretendem também ministrar, oferecer esses cursos? Que eu me recordo, que eu me recordo, eu acho que vai ter na UES e na UVA. Não lembro de ter na UFC. Mas isso o quê? Pro ano que vem? É, doutorado Profimate, aham. Ficar de olho então, que sou mestre, né? Aí é bom que a gente já segue uma trilha. Se eu não me engano, Fernando, até falando em Profimate, pelas conversas da SBM que eu vi, que faço parte lá, né, da sociedade e tudo, a ideia é lançar o edital no final do ano, com já os Perfeito. polos todos firmados e tudo. Mas, se eu não me engano, o S e UVA no Ceará firmaram. Eu olhei muito daqui, porque eu estou aqui, né? Então, a UFMS foi uma que firmaram ter o doutorado do Profimate. Então, essa foi uma que eu olhei se íamos ofertar ou não. Perfeito, professor. Muito obrigado. Fechou, Fernando. Mais alguma pergunta? Genivan, valeu a pena hoje? Curtiu? E aí, Roberta, clareou sua vida aí? Mais alguma dúvida? Gostou da fofoquinha, hein, Rosalinde? Na hora, meu filho. Fofoca é comigo mesmo, tá aqui só anotando tudo, antenado em tudo. Show de bola. Então, pessoal, esse foi o nosso encontro. Espero ter sido significativo no processo seletivo de vocês para mestrado e doutorado. Eu que agradeço, Ana Paula. E contem comigo para a ajuda dessa entrevista, desse projeto de pesquisa. Já escreveu o projeto? Manda lá um oi no WhatsApp da assessoria professor Daniel Brandão, que a gente vai auxiliar, tá? Vai chegar para alguns de nós aqui da equipe do Sonho Possível. Eu, Rosalide também faz parte da equipe. Temos também o professor Gleison, o professor Nonato. Então, esse professor Daniel. Então, algum desses vai ver o projeto e vai ajudar. Pode falar, Arileudo, à vontade. Ô, Dalmiro, Manda. esse projeto a gente manda é por WhatsApp ou é por e-mail? WhatsApp, só entrar lá em contato da assessoria, manda pelo WhatsApp mesmo. Show de Fechou? bola, obrigado, viu? Tamo junto. Então, vou parar a gravação. A gente fica aqui para mais fofocas.